Fala, meus amigos do Papo de Ogro. Estamos começando mais uma resenha de The Winchester. Chegamos no episódio 6. Episódio 6, último episódio da metade da temporada. Um episódio fantástico. Cara, eu lembro na semana passada eu falei do episódio 5, que tinha sido o melhor até então. O 6 conseguiu superar. Até agora, me surpreendeu de todas as formas, bicho. Muito legal. Uma surpresa em cima da outra, né? O episódio inteiro. Sim, uma surpresa atrás da outra. E olha, grande destaque para o John Winchester, o ator aí, papel espetacular nesse episódio. Mas Edu, conta pra gente o que aconteceu nesse episódio espetacular aí. Bom, o episódio número 6, último episódio desta metade de temporada, que foi dividido em duas partes. Então, um episódio sensacional, chamado A Arte de Morrer. Esse episódio originalmente foi ao ar no dia 22 de novembro, então a gente tá pertinho aqui, tá tudo muito, muito atual. E curiosidade, antes da gente começar a falar do roteiro do episódio, é que não sabiam se teria uma segunda parte para a temporada quando esse episódio foi ao ar. Então muita gente assistiu o episódio e ficou com aquele medo, será que a série vai continuar? Não sabiam, de fato não tinha nada renovado ainda pela CW, que é a empresa, o canal que desenvolve a série The Winchesters. Então muita gente ficou ali com medo quando acabou esse episódio. Mas vamos falar do episódio propriamente dito. A cena inicial já é muito interessante quando começa uma mulher, que a gente não sabe quem é, correndo ali e, enfim, tentando se salvar, entrando num palheiro, colocando o símbolo dos caçadores para que o bicho não a pegue. O bicho pega. O bicho não tem pena, o bicho pega e essa caçadora, enfim, deixa de caçar definitivamente, se vocês me entendem. E a gente já pula para casa dos Campbell, onde agora estão todos acampados ali, né? No melhor sentido. E um telefone toca, e essa cena, pessoal, é muito legal, porque o telefone toca, mas o telefone não tá tocando. Então a Mary vai e abre uma escrivaninha e tem um telefone ali, um outro telefone. E aí perguntam pra ela, mas pô, outro telefone? Sim, mas essa é uma linha exclusiva para caçadores. Então ela atende o telefone e a Trace, tia Trace, não é tia propriamente, mas a tem como tal, estava querendo falar com Sam. E muito em breve aparece. Ô Edu, só um detalhe. Essa cena do telefone é uma referência direta a Supernatural, cara. Porque assim como apareceu em Winchester, tem as linhas também exclusivas para os caçadores. Foi impecável. Quem assiste Supernatural assistiu como eu assisti. Quando viu aquela cena, na hora eu lembro. Falei, tá explicado de onde os meninos aprenderam. É claro, é assim, a partir desse episódio, as referências serão cada vez mais claras com a série original, né? Sim, mas voltando aqui, então, a Trace, ela liga para falar com o Sam, mas a Mary atende, e para comunicar que a Darla, uma companheira de caça, né, uma caçadora também, foi encontrada morta, aparentemente por um lobisomem. Então toda a trupe, a família Scooby-Doo pega sua van e vai direto para esta fazenda onde mora a Trace, um lugar belíssimo. Eles chegam lá e a primeira coisa que o Carlos diz quando olha: ai, quanta erva maldita eu não poderia plantar nesse lugar. Não é para ter aquele momento de descontração, como sempre vindo do Carlos. A Lata, por outro lado, ai, que lugar lindo, né? E o Carlos já pensando em outra coisa, para que o John deu uma cutucada nele, não gostou muito. Mas a gente tá vendo um outro lado do John, não é mais o Soldier Boy, aquela coisa boazinha que a gente via no início, né? Tá se revelando. Sangue no zóio. É, já é aquele John mais supernatural do que o John Soldier Boy. Eu realmente estou gostando muito da atuação, fiz críticas no início, vocês que assistiram os episódios anteriores aqui do Papo de Ogro viram que eu fiz críticas ao personagem, não ao ator propriamente dito, até expliquei porque no episódio da semana passada, mas essa semana não. Cara, o John que eu vi é o John que eu queria ter visto antes, mas estou feliz que finalmente chegou. Enfim, eles vão investigar o que aconteceu, a Latica, ela vai e verifica o cadáver para saber o que houve, acha um dente, supostamente do lobisomem, mas pelas marcas não parece marcas de lobisomem.
E aí eles fazem todo um ritual na sequência do funeral desta caçadora, que é uma cremação, colocam a adaga em cima do corpo. É uma cena comovente, eu diria, uma cena muito interessante, porque mostra como que os personagens se iniciam e terminam. Exato, é exatamente o que eu queria comentar a respeito. Que é uma cena que mexeu com o John. Ele nunca tinha visto um funeral de caçador, foi a primeira vez. Eu, como assisto Supernatural, eu vi inúmeras vezes funerais de caçadores. Eu vi esse funeral acontecer no corpo dos irmãos Winchester. Desculpa estragar, mas isso acontece. E o John ficou chocado quando viu aquilo lá. Falei, puxa, será que eu vou ter que fazer isso um dia com a Mary, com o Carlos, com pessoas que eu me importo? Então aquilo abalou o John. Eu vi que ele ficou bem assustado, né, cara? Vendo todo aquele ritual. Ele teve uma modificação completa. Eu acho que aquilo ali foi um divisor de águas na história do John. Até o comportamento dele mudou completamente daquele momento em diante, né? Caiu a ficha. Puxa, o que eu tô fazendo realmente é perigoso e a qualquer momento pode acontecer algo final. Não, mas a beleza desse episódio é que mostrou o entendimento do John a respeito do que está acontecendo. Ele se sentiu de fato um caçador. Claro, isso vai esclarecer, vai ser muito mais esclarecido nos episódios seguintes, eu presumo. Mas nesse episódio foi aquela fagulha que instalou: eu sou um caçador, eu estou aqui e sei o que estou fazendo. Contudo, a Mary, em inúmeros momentos desse episódio, continuou com aquela historinha meio chata: eu quero terminar tudo, eu não quero mais caçar. Até que a tia Tracy conta pra ela como foi deixar de ser uma caçadora. Já há mais de 10 anos que não era uma caçadora, que havia se aposentado, havia estudado, montado a fazendinha dela e ali vivia pacificamente muito feliz. Mas será? Esse episódio teve inúmeras surpresas aqui. Mas na sequência, nós temos a Lata e o Carlos procurando um taxidermista que era amigo de Lata, que também estava por dentro de tudo, fazia investigações, e foram até a loja dele para que ele investigasse aquele suposto dente, para dizer do que se tratava. E Carlos viu o Anton, que era o taxidermista, e rolou um clima ali. Sabe, o Carlos ficou como se fosse uma garotinha dando risadas, uma cena muito engraçada. A Lata tentando controlar o Carlos: o que você tá fazendo? Como você reage assim? Ai, não sei. Segura, se fecha, Flor. E foi quando eles descobriram que não se tratava de um lobisomem, né? E a Tracy já sabia disso. Ela poderia, pelo menos foi o que eu percebi chegando ali no final do episódio, ela já poderia ter esclarecido tudo muito antes, o que não fez. Na verdade, o que se mostrou, e inclusive voltou e atacou o John, se tratava de mais um monstro étnico aqui, uma bruxa caribenha, uma lobisbruxa de Barbados. Lobisbruxa de minha autoria aqui, pessoal, vocês não vão ver isso no episódio, tá? E eu vou falar uma coisa pra você, Edu. Na minha opinião, cara, um dos melhores monstros que teve, cara. O melhores. Vários aspectos aqui, porque era uma bruxa, mas era ao mesmo tempo um lobisomem, que parecia com a Annabelle, a boneca, e muito parecida com o Exorcista, a menina do Exorcista, sanguinária, bicho. Sanguinária. E esse bicho meio que voava, o braço era meio que galho de árvore, mas tinha garra, e esse bicho vai em cima do John. E ataca o John, inclusive cortando, ele tendo que tomar pontos, ficando gravemente ferido, mas conseguiram cortar o braço do bicho, e o braço permaneceu. Guardem esta informação, o braço ali permaneceu. E eles verificaram este braço, descobriram, se trata da Sokoyan, né? A lobisbruxa, como eu chamo, né? A bruxa de Barbados. Muito interessante aqui, pessoal. Um pouco fora do escopo do vídeo, mas eu acho interessante trazer. É claro que eu assisti outras resenhas do episódio, né? Geralmente eu assisto resenhas internacionais do episódio. E, Rubão, eles falam claramente que a bruxa era de Barbados, uma bruxa caribenha. Sim. E nas resenhas internacionais, sim, mais um monstro da América do Sul. O pessoal estuda em geografia, principalmente norte-americanos não têm conhecimento de geografia. Barbados não fica na América do Sul, fica no Caribe. Mas só para trazer uma ressalva aqui, pessoal, tá? Um pouco fora da caixa. Foi então que a Tracy contou a respeito desta bruxa, que eles já haviam caçado estas bruxas, porque haviam várias lobisbruxas, em Barbados. Ela, inclusive, que menciona Barbados.
E explicar, talvez uma tenha escapado para buscar vingança, mas ela não explica. Por quê? Vingança do quê? Quem é que estava lá com você? O que você fazia em Barbados? Quem era o grupo que estava com você? Nós não sabíamos de absolutamente nada. E é quando nós vemos Jon perder o seu controle, ficar completamente fora de si, ter uma discussão mais acirrada com Mary. E isso ali levou o personagem Jon a tomar uma outra direção completamente, né, cara? Sim, nessa parte que fica muito mais evidente, a personalidade do Jon mudou de fato. Além do trauma pós-guerra, que eu acho que foi o gatilho para ele mudar essa personalidade, agora também ele se deu conta do que ele está fazendo de fato, que é caçar monstros, o risco que isso é e o que ele está lidando, e que a qualquer momento algum dos seus amigos pode morrer. E isso tudo está bagunçando a mente dele, e ele tá com aquele sentimento nesse ponto do episódio de querer resolver tudo sozinho. Se alguém tiver de morrer, que seja eu. Isso. Entendeu? Que seja eu, não quero enterrar ninguém, que eles me enterrem. E aí que ele sai, enquanto a equipe está discutindo a respeito do porquê Tracy havia escondido aquela informação, o Jon sozinho decide confrontar essa figura aí, que o Edu nomeou de Lobisbruxa, algo assim. Essa Lobisbruxa caribenha. Se a gente voltar bem pro início do episódio, o Jon já começa tendo uma treta com o Carlos. Enquanto a coitada da Lata só queria meditar, só queria estar no controle de si, fazendo a sua meditação. Exatamente. Aí ela olha que raio que está acontecendo, ela vai ver e convida o Jon a meditar com ela, e que não sei, mais uma vez eu coloco aqui, eu acho que tem um clima entre os dois. Normalmente as séries deste canal tem sempre um triângulo amoroso, nesse caso aí já virou um quadrado, porque tem aquele rapaz também que se interessa pela Mary, mas a Latika e o Jon ali eu vejo que rola um sentimento em algumas partes. Não sei, eu tô imaginando coisa, Rubão, ou tu percebeu que rola uma troca de olhares ali? Olha, até rola, vamos dizer assim, um affair, mas sinto-lhe informar que não acontece nada, Edu. Eu não esperava que acontecesse, porque o Jon é devagar, né? Quase parando. Pra pegar a Mary já tá esse custo todo, imagina pra dar uma ciscada assim por fora, né? É muito difícil de acreditar, mas eu senti aquela troca de olhares. Mas voltando aqui pro episódio, pessoal, eu acho que o grande plot twist, a grande virada do episódio é algo inédito, que não tinha acontecido nem em Supernatural. O monstro é possuído. Ou seja, é uma lobisbruxa e ainda é possuída, cara. E tem a aparência de Annabelle misturada com exorcista e um espírito vingativo que toma o monstro. Na verdade, essa coitada dessa lobisbruxa foi caçada em Barbados 10 anos antes. E um dos caçadores que lá estava, que estava agindo exatamente como o Jon vinha agindo, o Mac, foi morto pelos próprios caçadores pelo risco que trazia para a equipe. Foi enterrado vivo. Inclusive chocando Lata, que ouviu a história toda. Sim, chocou todos. E tia Tracy sabia disso tudo e não falou absolutamente nada. E agora, vocês lembram do braço, que eu falei do braço da lobisbruxa, não é? Pois então, eles descobrem que lobisbruxa era o Mac. E quando ele deixa o corpo da lobisbruxa, o corpo vira cinza, simplesmente se desfaz. Mas o braço continua ali. O braço não deveria ter virado cinza também, Rubão? Pelo amor de Deus. Eu acho que isso aí foi um erro terrível no roteiro. Foi um furo do roteiro ali. Pode ser que sim, mas aí vai depender de com que material o braço foi cortado e o que desintegrava o corpo da bruxa. Por exemplo, ela só morre com cobre. Matei ela com cobre, ok. Cortei ela com latão. Latão não mata. Mas a matéria fica... Enfim, mas eu concordo com você, ficou minimamente estranho. Ficou, pra dizer o mínimo aqui. E o Mac, o espírito vingador, vai para o corpo de ninguém mais, ninguém menos que Jon. E nós vemos uma atuação fantástica do ator que interpreta o Jon, que mostra uma face que nós não tínhamos visto. Ele simplesmente se torna o Mac. Nós já não tínhamos mais o Jon, nós tínhamos o corpo do Jon, mas era o Mac que ali estava. Decidido ou a matar o corpo do Jon, porque era a única forma que eles viam de eliminar aquele espírito que estava ali, ou de matar quem quer que ali estivesse.
E a tia Tracy não hesitou, ela pegou uma adaga e ela ia matar o John. E para surpresa de todos, Lata pula na frente, a pacifista Lata, e consegue debater com aquele espírito vingador. Foi uma cena perfeita, eu realmente não consegui ver nenhum defeito naquela cena. O que tu achou daquela cena em particular, Bom? Foi ótimo, cara, e vale ressaltar a atuação do ator, cara. Porque a mudança de visual, a semblante muda completamente, cara. É algo que foi uma atuação muito boa do ator, cara. A gente faz aqui críticas ao Drake, que é o ator que faz aí o John Winchester, mas nessa cena em particular ele realmente roubou a cena, cara. Foi muito bem, muito bem. Ele foi muito além do feito. Papel que a gente conhecia, né, cara? Ele realmente conseguiu mostrar, porque ele, apesar da aparência, ele era o Mac e não o John. São poucos atores que conseguem fazer isso de forma tão perfeita. Ele fez, foi fenomenal. E com a atitude da Lata, finalizamos o episódio conseguindo exorcizar este espírito de uma forma racional. Ela trouxe razão para aquele espírito. E a gente viu nesse episódio também que a personagem da Lata é muito importante, porque ela desvenda os mistérios, ela tem contatos, ela tem uma inteligência incrível, e ela conseguiu identificar o monstro antes de qualquer pessoa e resolver a trama. Ela desvendou toda a trama do início ao fim. O episódio começou com a Lata meditando, e agora a gente volta mais uma vez aqui para a casa dos Campbell, onde ela está mais uma vez tentando meditar, e John passa desta vez a meditar com ela, dizendo: eu estou centrado em mim, eu estou no controle de mim mesmo. Mas não acaba por aí. Carlos entra com um mapa e ela diz: o que eu tenho que fazer para meditar aqui? Medite depois. Nós achamos a localização do Zacrida. E assim termina esta primeira fase da primeira temporada de The Winchesters. Então esse foi o episódio 6, episódio final de metade da temporada. E na semana que vem a gente está aqui com o episódio 7, ou primeiro episódio da segunda parte desta primeira temporada. Bom, fantástico esse episódio, final da metade da primeira temporada impecável, apesar dos percalços. O que você achou? Cara, e mais, acima de tudo, para quem que nós vamos dar o troféu Ogro da semana? Cara, antes de falar do troféu Ogro, foi um final bacana para a primeira parte. Imagina você ficar na agonia, puxa, será que vai ter segunda parte, cara? Acabou com um gancho tão bacana, né? Pô, o que vai acontecer com os Acridas? E o filho da Ada, o que vai acontecer? Cadê o Samuel? Entendeu? Tantas perguntas que ainda não havia sido, não tinha tido resposta. Mas o troféu Ogro, pra mim, cara, eu tô entre dois, cara. Tô entre a Lática ou o John, cara. Mas, pra ser justo aqui, o troféu, no meu voto, vai pro John. Baita atuação. Bom, eu acho que o John ainda melhorou muito, realmente foi surpreendente. Mas hoje eu vou ficar com a Lata. E um especial aqui para a atriz Nida Kurched, que está fazendo esse papel maravilhoso. E nesse episódio ela se superou de todas as formas. Ela começou o episódio, ela desvendou toda a trama do episódio e ela conseguiu concluir sem passar por um momento que a gente possa criticar. Então o John ainda tem uma crítica ou outra, mas a Nida, nossa querida Lata, nesse episódio pra mim foi impecável. Então, eu não sei, Rubão, se você concordar, a gente vai dividir esse troféu hoje porque os dois mereceram. Com certeza, é o que eu disse. Entre os dois, cara. Eu falei do John porque ele tá crescendo bastante. Se a gente fazer uma média até agora, a Lata tá muito à frente do John no papel, né? Mas eu concordo contigo, cara. A Latica, a tradução aqui fala, roubou realmente o episódio aí, e eu divido aí com o John, tá certinho. Bom, pessoal, semana que vem, primeiro episódio da segunda parte dessa primeira temporada. Espero vocês. Se não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, curte, compartilha esse vídeo para que a gente possa trazer mais conteúdo dessa série e de tantas outras que a gente vai falar aqui. Até semana que vem. Rubão, valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Comenta aqui o que você achou. Valeu? Tchau, tchau.